Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ela sempre ouvia das histórias de fé do seu pai e se orgulhava de tudo aquilo. Mas aos 15 anos, quando se afastou de Deus, a Mônica Ribeiro de Menezes Macedo sentiu tanta vergonha que chegou a pensar que não era mais merecedora do amor de Deus. Até que um dia, o pior veio. Uma tragédia mudou o curso de sua história e foi a partir daí que ela conheceu verdadeiramente a Deus. Em meio à pior crise de sua vida, Deus a pegou no colo e ela nem sabe explicar ao certo. Mas ali era só Deus e ela. Seu choro cessou. E uma paz indescritível fez com que se soltasse aquela corda do pescoço. Estava tudo explicado. Ela encontrara o seu lugar e seus medos tinham ido embora. Vamos saber agora essa história de virada de 180 graus em sua vida. Mônica, que prazer para a gente ter você que se disponibilizou. Eu a vi desde Ribeirão Preto, não é isso? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito estar aqui, podendo contar esse testemunho de vida. Que legal. Quando você olha para trás, Mônica, que lembranças que marcaram sua infância? Olha, eu só consigo ter uma lembrança incrível, assim, que era estar na igreja e principalmente no Clube dos Desbravadores. Era a felicidade, minha mãe falava assim, muda para a igreja, pega sua cama e vai para lá. Porque eu amava, eu não dormia esperando chegar o dia da reunião. Olha de estar lá. Explica pra gente mais um pouquinho, Mônica, o que significa Clube de Desbravadores que marcou tanto a sua infância? Então, a Igreja Adventista, querida, tem um departamento que é para os jovens de 10 a 15 anos. Lá eles desenvolvem atividade física, mental, espiritual. Eles são envolvidos com tantas atividades que formam cidadãos, né? Crianças e jovens que respeitam os mais velhos. E eu aprendi muito lá, e principalmente de Deus. Ouvi histórias de Deus incríveis. Quando a gente ia acampar e fazia o fogo do conselho, e aquelas histórias me emocionavam, sabe? Era como se Deus estivesse falando comigo, eu ainda muito jovem. Né? E aquilo mexeu demais. A minha lembrança sempre foi desbravador. Eu vi que você trouxe aí com você um lencinho. O que é esse lenço? Esse aqui é meu lenço, que todos os desbravadores usam e tem orgulho, né, de usar. Hoje ele é um lenço de líder, mas eu usei todos eles, né, na época. Não posso falar que sou velha, mas era todo caque, hoje já mudou a cor. Mas assim, foi uma coisa incrível na minha vida. Que legal, incrível. Mônica. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de como você descobriu o Clube de Desbravadores, se a Igreja Adventista já entrou, né, se você entrou na família, a Igreja Adventista já fazia parte da sua história. Olha só, pergunta incrível também, porque eu vejo a mão de Deus em todos esses detalhes. Meu pai era católico, a minha avó fazia missas, né? E ele só conhecia a religião católica, ele é do Maranhão. Quando ele veio para São Paulo, ele também só conhecia a Igreja Católica. E meu pai bebia bastante, né? Ele sempre estava envolvido com álcool, minha mãe passava uma situação bastante complicada. Mas o meu irmão do meio, meu irmão Elbert, ele tinha um problema muito grave de saúde. Ele tinha bronquite, ficava bem roxo, tal, não conseguia respirar. Meu pai pegava ele no colo e saía para o hospital. Muitas vezes ele ficou na UTI, entre a vida e a morte. Olha só. E aí meu pai começou a procurar lugares que falavam para ele, ó, você vai em tal religião, vai lá orar que seu filho vai ficar curado. E ele começou a procurar. Saiu do catolicismo e começou a procurar várias religiões. E uma vez ele encontrou, eu digo que é um anjo de Deus. Falou assim, olha, lá na Igreja da Penha, Igreja Adventista, 5h30 da manhã, naquela época, tinha esse culto da família. Olha. Vai lá, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. E ele já tinha ido em tantos lugares, né? Por que não? Né? Por que não? E ele foi. E desde então,
35 anos meu pai está na igreja adventista. Meu irmão curado foi, pelas mãos de Deus. Gente, quer dizer, seu pai foi em busca de um milagre para o seu irmão e conseguiu 2? 2, porque ele mudou de vida. Nós mudamos, né, porque nós sofríamos com isso, né, eu lembro que eu era muito nova, mas eu lembro do meu pai nos bares, minha mãe chorando, né, então a minha vida mudou. Até que ponto, Mônica, só para a gente entender mais um pouquinho, até que ponto o alcoolismo desestruturou e afetou a sua família? Na verdade, já vinha do meu avô e da minha avó. Né? Minha mãe já tinha sofrido toda a infância com eles alcoólatras. E ela mal podia perceber, mal podia notar que o marido dela, né, que ela conheceu, que por enquanto era namorado, depois ela casa, também era alcoólatra. Olha só. Né? Então, assim, ela foi pega de surpresa porque ela falou que estava repetindo na vida dela a mesma história dos pais. Olha. Bom, mas então foi a partir dessa história que seu pai conheceu a Igreja Adventista, que você depois conheceu o Clube de Desbravadores, que você já falou. E eu quero saber o seguinte, você guardou essa fé com você, pela juventude adentro, como que foi? Eu não consigo explicar, mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Desde que eu entrei na igreja que meu pai me levou, eu sempre me senti missionária. Olha. Eu lembro que eu saía de sábado à tarde, batendo sozinha, entregando folheto, porque eu queria levar aquela mensagem que minha família conheceu. Gente, uma criança missionária. E aí me convidaram na Igreja da Penha, uma igreja grande. Eu lembro que eu tinha 10 anos para pregar um sábado de manhã. Olha. E aquilo aí foi uma alegria para mim, porque eu vivia realmente para Deus, assim, era um coração totalmente entregue quando criança, né? E foi uma alegria muito grande. Então, o desbravador, o trabalho missionário, era o que me envolvia nessa época de infância. E na juventude? Aos 15 anos, Keriane, eu passei um problema, uma decepção pessoal, já ainda dentro da igreja. Muitas coisas mudaram, né? Dos 10 para os 15 anos. E eu tinha cometido um pecado e me afastei da igreja por isso. Aos sábados, eu passava na frente da igreja, ficava sentada do outro lado. E sabia que estava tendo culto, mas eu não podia entrar ali, porque eu não me sentia mais digna de entrar ali. Mas olha, essa sua decepção, né, com a situação toda que você enfrentou, isso daí afetou também a sua visão de Deus, seu relacionamento com Ele? Ou foi só uma coisa de comunidade? Até então, Deus era, para mim, algo que eu estava bem com Ele porque eu estava ali na igreja. Quando esse pecado que me afastou dele, e eu achava assim que Ele não ia me amar mais. A minha cabeça de adolescente naquela, Deus não vai me amar mais, porque eu não estou mais fazendo o trabalho dele. E agora eu sou uma pecadora, excluída. Eu tenho que estar lá fora. Eu falei, eu tenho que estar lá fora. Eu não mereço mais esse Deus. Eu achava que não era merecedor e a gente não é mesmo. Mas eu não entendia isso. Puxa, quer dizer, na sua cabeça ali de adolescente, né, de 15 anos, você achava que para estar de bem com Deus, tinha que estar fazendo tudo certinho, tinha que ser perfeita. Sim, e as pessoas também achavam, né? Porque quando você ocupa uma posição na igreja de pregar, de trabalho missionário, e você comete um pecado, as pessoas também. Então eu me sentia com olhares estranhos, me julgando. Às vezes eu ia encostar numa amiga na igreja, a mãe puxava, né? E eu tive que casar nessa época, aos 15 anos. Você se casou aos 15 anos? Me casei aos 15 anos por causa, né? Devido a o que tinha ocorrido, né, no meu namoro, e eu precisei me casar aos 15 anos para consertar, então, tudo isso. Mas, e dali para frente eu não consegui mais ir na igreja. Olha. Não porque eu não acreditasse mais em Deus, mas eu sentia muita vergonha. Gente, bom, durante quanto tempo que você ficou afastada da igreja? Eu fiquei muitos anos. Muitos anos? Porque os meus amigos, né, que era a minha família, que era da igreja, que agora eu não podia tê-los perto, chegaram-se outros amigos, Keriane. Né? Chegaram outros amigos. Claro, você começa a se envolver com outras pessoas. E eu acredito que o inimigo também faça isso, porque chegavam pessoas de carro na minha porta, Mônica, vamos para uma festa. Eu falava, nossa, mas eu mal conheço eles, nós somos seus amigos. E aí eu fui em várias festas, quando eu vi eu já estava bebendo também, fumando também, e estava muito, muito longe de Deus. Quer dizer, com outro estilo de vida, né? Totalmente diferente. Nada a ver com o que eu tinha antes. Bom, Mônica, durante esse período, que tragédia assolou a sua família? Nesse período, a minha irmã, a Simone, que era mais nova que eu, continuou firme na igreja.
E ela seguiu os meus passos, né? Ela 4 anos mais nova e ela viu o que eu estava fazendo na igreja e ela seguiu. E ela era muito dedicada a Deus, era diretora de jovens, diretora de desbravador. E eu sempre ia para lá, de São Paulo, para Ribeirão Preto. Quando eu ia visitá-la, eu ia bem de sábado. Olha. E ela falava assim, olha, você espera aí que eu vou na igreja. Eu falei, não, fica comigo, eu vim te visitar e você vai para a igreja. E a gente se amava muito, era minha única irmã mulher, conversava, eram confidentes uma com a outra, e ela permanecia lá. Um dia ela comentou comigo que o marido dela não estava bem, ele era policial militar, e que ele tentou por várias vezes o suicídio. E ela estava com muito medo dele. Eu falei assim, então você vem para casa com as crianças, fica aqui um tempo enquanto a gente tenta ajuda para ele. Ela falou, tá bom, eu vou para casa, vou pegar meus filhos e a mala e vou ficar um tempo com você. Só, Criane, que eu estava afastada de Deus. Eu não tinha palavras vindas de Deus para falar para ela, né? Para aconselhar. Mas eu senti força de pedir para ela ficar perto de mim. E ela foi para casa. Eu sei que meu coração apertou. Era uma quinta-feira, dia 6 de novembro. E eu liguei para ela, eram umas 8 horas da noite, e falei, Simone, chama a mãe. A minha intenção era que minha mãe tirasse ela de lá, porque algo muito ruim ia acontecer. E Deus me avisou. Mesmo estando longe, ele me avisou. E eu ouvi ela gritando, mãe, a Mônica quer falar com você. Minha mãe estava sem telefone e foi no orelhão na rua. Quando minha mãe sai por orelhão na rua, eu escutei muitos tiros. E eu gritava, Simone, no telefone, Simone, fala comigo. E para mim, alguma coisa tinha acontecido, como ela tivesse corrido, como ela tivesse se escondido. Gente. E ela não respondia. E no fundo, eu escutei o meu sobrinho falando, vó, meu pai matou minha mãe. Você escutou isso? Tudo no telefone. Eu chamo meu irmão, conto rapidamente o que está acontecendo. A gente, do jeito que estava, eu lembro que eu estava descalça, do jeito que eu estava, eu entrei dentro do carro. E aquelas horas de viagem foram terríveis. Quando eu chego na casa, na rua da minha irmã, que era no mesmo quintal com os meus pais, a rua estava tomada de policiais, imprensa. Gente. Era muita gente. Eu falei, nossa, mas será que já levaram ela para o hospital? Né? A minha preocupação é que se ela tivesse sido socorrida. E o que tinha acontecido com ela? Quando eu cheguei, meu pai e minha mãe estavam em estado de choque, eles não conseguiam responder, olhavam para o nada. Era uma situação muito difícil. E eu perguntei, cadê a Simone? Onde ela está? E alguém falou para mim, eu não me recordo quem, mas eu ouvi falar. Ela morreu na hora. Levou 2 tiros, pistola .40, né, que dizem, que era a arma que ele portava. Ela morreu na hora. E ele, onde ele está? Ele se matou em seguida, deu um tiro na cabeça. Gente, espera um pouco. Simone, que tipo de casamento era esse? Estava tudo bem? Quantos filhos eles tinham? Eles tinham 2 filhos. O marido dela, ele por um tempo se converteu. Mas eu não sei o que houve nesse percurso que ele se afastou. Era um cara depressivo? Ele começou, de uns anos, antes dela falar como ele estava, a demonstrar mesmo uma depressão. E ela tentou ajudar, mas ele não aceitava que estava com depressão. Né? E aí ele foi cada dia piorando. Chegou uma hora que ela já não aguentava mais. Gente, eu não acredito. E você chegou ali, teve que se deparar com essa história. Qual que foi sua reação? Eu não sei te explicar, mas meu chão não tinha chão, sabe? Porque a minha família nunca tinha passado por uma perda inimaginável como essa. Imagina. Minha irmã tinha 28 anos, nossa, estava se formando em pedagogia. Eu lembro que quando eu falei com ela para ela ir para lá, ela estava tirando a carta e ela falou, posso dirigir seu carro? Eu falei, olha, cuidado com os postes, né? Brincando com ela. E eu não conseguia entender, eu precisei ficar lá um tempo para cuidar das papeladas do meu pai, mas eu me senti um vazio muito grande. E eu estava afastada, eu falei para o meu pai assim, pai, você não falou um dia para mim que quem serve a Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito e tu não serás atingido? Por que a gente foi atingido? Porque você foi atingido, você está 30 anos servindo a Deus, por que Deus permitiu? É uma pergunta natural. Ele não mesmo. soube responder. Ele soube responder, mas ele ficou em silêncio. Quantos anos tinham os filhos dela? 11 e 13 anos. Gente. Estavam no banheiro e ouviram tudo. Eles se trancaram com medo no banheiro. Gente, que trauma, né? Para essas crianças, para a família toda. Eu fico imaginando realmente um assunto assim, um tipo de morte que a gente não vê todo dia.
E foi acontecer, eu imagino você pensando, e foi acontecer justo na minha família, né? Foi acontecer comigo, com a minha irmã. A gente vê as notícias na televisão e acha que é muito distante de nós. Você nunca imagina que a sua irmã vai morrer assassinada pelo próprio esposo. Nossa. E o meu pai morava na casa da frente, ele foi o primeiro a entrar e viu a cena. E muitas vezes ele fecha os olhos e vem essa recordação, sabe? Ele lembra muito isso. Não dá para descrever. Não dá, eu imagino. Não dá para descrever. Simone, numa situação dessa, desculpa, Mônica, numa situação dessa, eu imagino que muita gente realmente bate o martelo e fala, olha, tá vendo? Deus não existe mesmo e eu não quero saber de mais nada com isso e tal. Mas o que essa situação tem a ver com uma mudança de 180 graus na sua vida? Então, eu também fiz isso. Eu falei assim, como pode, Senhor? Eu questionei muito. Como pode, Criane? Eu passei noites e noites chorando e questionando a Deus. Eu estava afastada, eu estou afastada dos seus caminhos. Eu tenho feito tudo de errado. Lembra, eu falava assim, lembra, Senhor, eu aquela pecadora que saiu da igreja, aquela que não mereço nada. Por que não me levou? Ela era uma serva fiel, diretora, cuidava dos jovens. Por que o Senhor permitiu? E por muitas noites só o silêncio parava. Eu rastejava pelo chão de dor e gritava a Deus. Onde tu estava nessa hora que permitiu que a minha irmã morresse? Por que não me levou? Eu não mereço nada. Era uma sensação, e depois que eu me afastei da igreja, é só essa sensação que eu tinha. Eu não mereço nada de bom de Deus. Nada de bom de Deus. Mônica, o que aconteceu na sua vida que você, de fato, entregou o seu futuro nas mãos de Deus e conseguiu resolver todos esses traumas e esses monstros, né, que ficam em torno da gente, imagino, quando a gente enfrenta uma situação como essa? Uma dessas noites que eu clamava a Deus e chorava tanto e falava com Ele, Ele me respondeu. Eu senti, querida, Deus me abraçando. Eu não sei te explicar. Mas Ele me abraçou. E me respondeu. Ele falou, se fosse você, eu tinha te perdido por toda a eternidade. Eu quero você nos meus caminhos, porque eu a amo muito. Eu senti os braços de Deus me envolver. Foi um abraço que eu nunca posso explicar. Era tanto conforto, era tanto carinho, era tanta paz, que eu não pude mais resistir, porque eu tive encontro, eu e Deus, de tantos anos. Desde criança, Deus pessoalmente veio falar comigo que eu era importante. Gente, mas que situação. Como que você resolve na sua cabeça, Mônica, essa questão parece que Deus está no meio da dor, mas parece que Deus não tem nada a ver com dor. Por que num momento de tanta dor foi justo o momento em que você teve um encontro com Deus? Como que você junta essas duas coisas? Hoje eu vejo claramente muitas coisas. Tudo isso, essas experiências, Deus fala que nos traz clareza, né? Nos traz paz e trouxe mesmo. Eu entendi que Deus, Ele quer fazer um milagre em nossa vida, mas não é aqui. É para a vida eterna. E Ele queria me salvar para a vida eterna. Ele veio falar comigo e hoje a minha vida é só servir a Deus. Porque eu entendi que não importa se alguém olha para mim torto, não importa se alguém me quer na igreja, eu nunca mais vou sair dos pés de Deus. Porque eu quero ter esse abraço de novo lá no céu. É, que coisa linda. Realmente esse desejo, né, de todo ser humano, né, pela eternidade, pela imortalidade, por um Deus acima de todas as coisas, acima de todas as nossas limitações, isso realmente é uma coisa que iguala a gente, né? É. E esse cuidado que Deus teve, né, com a sua vida, com a vida da sua família, num momento tão extremo, né, Mônica? Muito. Deus foi muito cuidadoso com vocês, a despeito da tragédia, né? E hoje eu entendo que a gente não foi atingido. Nós não fomos atingidos. Aqueles que dormem, que morrem no Senhor, tem que sentir alegria. Minha irmã morreu no Senhor. Nós temos a esperança de quando Ele voltar nas nuvens dos céus, revê-la novamente. E Ele salvou a minha vida de novo, uma vez na cruz e outra vez aqui. E eu não tenho motivos para reclamar. Nós hoje somos uma família muito feliz. Os filhos da minha irmã, os meus sobrinhos hoje,
todos permanecem no caminho de Deus, nunca. Ninguém falou ou questionou algo. Gente, somente que o coisa Espírito linda. Santo. Bom, então quer dizer que você resolveu a questão, né, da ausência, da morte da sua irmã dessa forma. Mas eu quero saber aquela sensação de indignidade que você carregou durante tanto tempo, né? Aquele peso de ter que se sentir digna e não pecadora para ser aceita por Deus. Como que isso foi resolvido? Eu entendi que realmente eu não sou merecedora de nada, porque eu sou realmente pecadora. Mas o sangue de Jesus me lavou e as minhas vestes sujas hoje são brancas no sangue do Cordeiro. E isso me trouxe tanta alegria. E hoje eu não sinto mais diferença entre mim e uma outra pessoa. Aqui ainda pecador, né? Porque eu me senti inferior. Eu falava assim, não, aquela pessoa permanece na igreja, ele é dedicado. E eu não, eu pequei, tive um pecado horrível. Eu tenho, assim, no meu coração, que Deus me perdoou e ainda reconstruiu a minha vida. Olha, que coisa, que testemunho maravilhoso. Nossa, realmente é uma coisa contagiante, né? Essa coisa de um testemunho, de um encontro com Deus num momento tão difícil. Bom, nós temos aqui no nosso programa, Mônica, aquele momento das perguntinhas rapidinhas. Vamos lá? Vamos lá. Fala pra mim, o que vem à sua mente hoje quando você ouve a palavra Deus? Salvação. O tempo. Reconstrói. Morte. Não foi planejado por Deus. Um perigo. As armadilhas do inimigo. Uma dica. Nunca, por nada, por ninguém, se afaste dos caminhos de Deus. Perdão. É um milagre. Pecado. Dor. Um sentimento constante. Ai, paz. E o futuro? O céu. Um privilégio. Servir a Deus. Um medo. Eu tenho medo. O único medo que eu tenho é de Jesus olhar para mim e falar: não te conheço, filha, na sua volta. Eu tenho muito medo. E por isso eu me entreguei nas mãos dele. Uma grande verdade. Deus. Uma grande mentira. Não haver Deus é uma grande mentira. Qual a grande lição da sua vida? Não há impossível para Deus. Liberdade. Liberdade é ser filha de Jesus. Envelhecer. Processo natural. Você tem uma música especial? Ah, eu tenho Mansão sobre o Monte. Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar. Essa música realmente traz uma mensagem de esperança, Amém. né, Mônica? Daquele grande dia que nós todos aguardamos. E qual é o versículo da Bíblia que te dá força e que te conforta? Quando eu estava voltando nos caminhos de Deus, nesse processo, eu recebi um papel, eu não lembro de quem, e estava escrito assim, Isaías 45, 2. Eu irei à tua frente, endireitarei os seus caminhos tortos. Esse é um versículo que eu trago hoje, que Ele vai endireitar os meus caminhos e tudo que foi perdido. Amém. Amém. Mônica, que mensagem maravilhosa. É muito lindo a gente ver a forma como Deus operou na sua vida. Mas eu sei também que essa coisa que é tão humana, né, de se sentir indigno diante de Deus, eu sei que isso é uma situação que muitas pessoas que estão nos assistindo podem estar enfrentando hoje e também uma situação de tragédia na vida. Pelo fato de você ter passado por essas duas situações, que mensagem que você tem, tanto para uma pessoa que se sente incapaz, indigna diante de Deus, quanto de uma pessoa que está passando por um sofrimento profundo? Hoje eu tento passar tudo o que eu vivi e mostrar que Deus é a razão de todas as coisas. Eu quero dizer para as pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus e aquelas que experimentaram e ainda se sentem indignas, que Deus está de braços abertos sempre. Não se afaste por nada, não deixe ninguém, nenhuma outra pessoa ou algum comentário, alguma coisa que tenha causado tristeza te afastar dos caminhos de Deus. Eu sei e faço um apelo para muitas pessoas que saíram da igreja por esses motivos. Voltem o quanto antes, porque Jesus está para voltar e quer estar com elas lá.
Que coisa linda. E para aqueles que estão passando por um problema, de uma tragédia, de um sofrimento muito grande? A esperança. Eu digo que em Deus há esperança. Nesse mundo não tem. Mas Deus diz que Ele vai transformar todas as coisas, vai voltar, buscar os seus filhos. Se alguém passou por uma tragédia, só tem uma receita: Deus. Amém. Olha, Mônica, se tem um motivo pelo qual esse programa existe, é justamente por causa de testemunhos como esses. É para pessoas como você, que enfrentaram situações tão adversas, mas que experimentaram, acima de tudo, a realidade de que Deus pode transformar qualquer situação em 180 graus. Então, o nosso Deus, que é um Deus de milagres, que é um Deus que restaura, que renova, que dá uma nova vida, que ressuscita, é a esse Deus que a gente louva por causa desse testemunho seu maravilhoso. E eu te agradeço por ter, mais uma vez, repito, né, ter saído lá de Ribeirão, veio aqui rapidinho gravar pra gente, já tá voltando para Ribeirão Preto. Manda um abraço muito forte para sua família, agradeço. Manda sim. Amém, manda sim. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê na próxima semana.